Estamos ao vivo. Segundo dia já, hein, gente? E aí, gente, bora lá? E a nossa leitura, gente, é muito importante. Se você continuar aqui com a gente lê a Bíblia todos os dias, orar, meditar. A primeira coisa do dia vai ser surreal. Suas forças vão aumentar muito, você vai ver. E vai ser uma bênção. Livro dos Salmos. Em hebraico, Salmos é Telerim. Estava seguindo um judeu ontem e ele deu de presente pro Silvio Santos. Quando ele completou 90 anos, 92 anos, alguma coisa assim, ele deu o livro do Telerim, que é o livro dos Salmos. É o livro dos Salmos. É um livro muito abençoado. E os judeus entendem que você consegue, através dele, aprender muito sobre canções, sobre as canções da alma. É muito importante isso. Vamos lá, gente. Salmo de número 2. Lembrando que Salmo não é capítulo nem versículo, porque ele é canção. Então é número e verso, tá bom? Salmo de número 2, verso 1, diz assim: Porque se amontinam as nações, os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes junto se mancumam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudimos de nós as suas cordas. Gente, perceba bem, esses dois versos que a gente leu, ele traz para nós que as nações, elas se levantam contra Deus. Elas se levantam a Deus e sempre com imaginações e coisas vãs. Ele começa perguntando isso, né? Perceba bem, gente, que hoje a nossa estrutura, ela não mudou muito. Eu estava assistindo algumas coisas que passam pelo mundo, de jovens dessa geração, a mentalidade dessa geração em relação a Deus. Nos tornamos tão materialista e as nações se levantam muito, não para guerrear, mas para querer defender uma batalha sobre a existência de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. E eles não acreditam mais naquela essência pura da palavra de Deus. Questionam com perguntas chulas, perguntas sem sentido, perguntas baseadas em razões e não contexto histórico. E isso, ele se levantou contra Deus, perde a ética, perde a moral, perde a busca pelo melhor. Então, gente, e as nações cada vez mais estão piorando, estão entrando em guerras e se levantam contra o ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudimos de nós as suas cordas. Tudo aquilo que envolve canções, tudo aquilo que envolve adoração a Jesus, eles já não acreditam mais. Onde estava vendo alguns jovens da América de cima, né? América do Norte, da Europa, questionando alguns pastores, alguns cientistas que acreditavam em Cristo, dizendo a divindade de Jesus, querendo tirar a divindade de Jesus. E alguns outros acreditam que Jesus existiu, mas não era Senhor, não era Deus. Outros acreditam que Jesus foi uma invenção romana. É muito idiota também, né? Pensamento, quando eu digo é o pensamento. Acreditar que foi uma invenção romana, pelo fato de os apóstolos terem sido mortos, pessoas terem sido mortas por alguma invenção. Ninguém morre por crenças.
As pessoas morrem por Pedro, Tiago, Marcos, Paulo, morreram porque viram Jesus. Viram Jesus. Né? Andaram com quem viram também Jesus, os discípulos após. Ah, mas foi uma junção da Bíblia. Inventaram tudo. Como que, se a Bíblia foi escrita 300 anos depois? Eu acho incrível quando você estuda os judeus. Eles vieram ensinando uns aos outros apenas por isso, por questões oculares. Testemunhos oculares. Testemunhos oculares. E aí eles foram vencendo. O filho contava pro filho, contava pro filho, contava pro filho o que aconteceu e até hoje. E aí chegou a Torá, chegou esse poder, né, dos livros, da divisão. Mas antes de existir papel, essas coisas, aqueles que não tinham acesso aos papiros era só por ouvir. E Jesus mesmo, o próprio Deus ensinou isso. Olhem, marquem isso, marquem esse lugar e conte aos filhos de teus filhos o que aconteceu. Então sempre foi assim. Então é uma ilusão idiota você querer tudo ser científico, tudo ser provado, tudo está escrito, né? É claro que a gente não pode partir do outro princípio também, mas vamos manter nesse aqui. Então é muito importante, gente, a gente ter a consciência de que as coisas, as nações estão cada vez mais longe de Cristo. Mas olha só o que o salmista diz no verso 4. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes farás na sua ira e no seu furor os confundirá. Entenda isso, gente. Tudo isso que está acontecendo, não abala Deus. Não deixa Deus, e tal, não sei o que. A gente acha que Deus fica abalado com essas coisas, não sei o que. Não, Deus é soberano, Deus é santo, Deus é tremendo. Só que sabe o que é incrível? Quem se manifesta muito, ele geralmente tem medo de alguma coisa. As pessoas sempre perguntam assim, como eu sendo bonzinho? Uma menina perguntou pro um pastor, ele é professor.